Hoje, semana que vem, eu dou um feedback de prova, tá? Essa semana eu ainda não tive tempo para corrigir. Espero que vocês tenham ido bem. Eu acho que estava tranquilo. Foi conteúdo que nós trabalhamos, né, em sala. É muita matéria, né, gente? É uma matéria extensa, né? E mais do que nunca, acho que a mesma é muito importante para a formação, assim como todas as outras, né? Hoje a gente entra no sistema cardio, tá? Vocês estão vendo uma tela minha aí da biblioteca virtual? Um coração? Sim. Sim. Não. Não. Sim. Coração, Um não? rosto. Coração não, um Rosto. rosto. Tá, então peraí, só um minutinho. Deixa eu só. Então é o seguinte, pessoal, eu já mandei isso para vocês, né? O passo a passo da biblioteca virtual. A biblioteca fica lá tem bibliotecavirtual.com, né? Então você entra com o mesmo login e senha do seu portal. E é assim, gente, vamos fechar o áudio, por favor, quem está com o áudio aberto. E, assim, é um mecanismo de estudo correto, né? Então, assim, eu tenho lá mais de 30 mil títulos, né, à disposição. A gente tem bases de dados onde tem arquivos fidedignos, né? Então, sempre tentem utilizar, tá? Porque realmente vale muito a pena, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Apareceu um coração aí para vocês? Agora sim. Joia. Então, olha Agora só. sim. Beleza, obrigada. Então, olha só. Aqui é lá na parte do sistema circulatório, tá? Do aplicativo que está dentro da biblioteca virtual. Então, só para vocês entenderem, eu quero saber que estrutura que é essa daqui, ó, né? Que são as cordoalhas tendinhas, né? Então, aqui o ventrículo, né? Esquerdo, direito, mas essa estrutura aqui são as cordoalhas, né? Tendinhas aqui, ó, tá vendo? Então, assim, esse programa, né, esse aqui eu falo mesmo, estudem, né? Então, aqui o septo, né, interventricular, porque à medida que você vai clicando, ó, vai mostrando para vocês o nome, né, daquela área e vai ficando aqui de azul. Olha que bacana. Então, eu falo que assim, gente, isso é um ganho, né? Ainda mais, pessoal, agora que a gente entra na parte de cardio, né? É super importante mesmo vocês terem essa parte de cardio na ponta da língua, tá? Por quê? Porque, assim, a parte de cardio ela tem muito detalhe, né? E é super importante vocês saberem, né, fazer o manejo, não só para entenderem as comorbidades, mas também entenderem melhor os exames. Eu falo assim, um ecocardiograma, enfermeiro não lê. Tá, às vezes o clínico, mas se eu pego um eco, eu vejo uma fração de ejeção baixa, aquilo ali já me salta aos olhos, né? Semana que vem a gente deve entrar em insuficiência cardíaca congestiva, vocês verão a importância nesse sentido, tá? Então, ó, à medida que vocês clicam em cada estrutura, eles vai te mostrando o nome, tá? E isso acontece para todos, tá? Para todos os sistemas. E aí tem jeito de fazer a anotação, tem a definição, tá? Tem as patologias, né? Então, angina, o que que é? Nós vamos ver hoje, né? Então, assim, tem som, tá? Então, assim, olha, é muito legal, tá? Não deixem mesmo de participarem. Então, aqui tá vendo, tem todas as estruturas de todos os sistemas: sistema circulatório, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema muscular. Então, é, é... Joyce, tá falhando seu áudio.
Ah, tá, perdão. Olha só, aqui vocês têm uma opção, que é a opção de quiz. Então, o quiz é como se fosse aquelas perguntas e respostas, tá? Então, vocês escolhem uma área, começam a clicar e vocês têm que digitar. Depois o sistema te fala se está correto ou está incorreto, tá? Aqui tem como fazer um tour, né, pelo corpo humano, o que é favorito você marca e as anotações, tá? Então, assim, para quem tem dúvida de cardio, aí no final dessa aula eu vou até passar uma atividade, esse quiz é como se fosse, gente, o Néter, o Potter, que a gente tem lá, o livro, né, de anatomia, vocês têm ele à disposição em 3D, então vocês podem girar, deixa eu só pegar um coração aqui de novo, para a gente girar ele. Tá, já peguei uma outra estrutura aqui. Então, olha, eu consigo rotacionar, eu consigo aumentar o zoom, tá? E aí eu consigo, por exemplo, eu quero saber que estrutura que é essa daqui, né? E aí vai lá submeter, tá? Então, é o ângulo depressor. Então, o músculo, que músculo que é esse? Então, assim, é muito bacana, né? Consigo rotacionar, então vejo a região, vejo como é que é por trás, tá? Então, olha, todos os forames, tá? Todas as estruturas. Então, gente, olha, vale muito a pena. Eu só queria chamar a atenção mesmo para que a gente comece cardio com força total, tá? Hoje a gente começa, então, com a hipertensão, aterosclerose e arteriosclerose, tá? É o nosso primeiro conteúdo. Mudou aí para vocês o esquema de cor? Mudou? Passou para o slide? Passou. Oh, Passou. joia. Então, vamos lá. Então, um pequeno glossário introdutor, tá? Toda vez que a gente fala em dislipidemia, a gente viu isso, né, na parte do sistema nervoso, eu estou dizendo de níveis sanguíneos de lípidos séricos, né, inclusive níveis altos também de lipoproteínas totais, lipoproteínas de baixa densidade, triglicérides, bem como de níveis baixos de lipoproteínas de alta densidade, tá? O que é uma emergência hipertensiva? É quando eu tenho uma situação na qual aquela pressão arterial está muito alta e há alguma evidência ali de lesão renal ou provável em algum órgão-alvo, tá? Urgência hipertensiva é o nome que nós damos, né, que a gente dá quando nós temos uma situação na qual a pressão arterial ela está muito elevada, mas eu ainda não tenho evidência de lesão e nem de órgão-alvo. Então, quando eu vejo as escórias renais, se eu peço um exame, elas estão ok, eu não tenho nenhum déficit cognitivo, eu não tenho nenhum déficit motor que me faça pensar que algum órgão-alvo já esteja com algum tipo de lesão. Hipertensão primária indica uma pressão arterial alta, né, em virtude de uma causa ainda não identificada, tá? Secundária, que a pressão arterial ela está alta, de uma causa identificada, por exemplo. Então, ela é secundária a um quadro de nefropatia, ela é secundária a um quadro de diabetes descompensado, ela é secundária a uma questão cardíaca, por exemplo. Toda vez que a gente fala de hipertensão sistólica isolada, né, é uma condição bem presente, né, em um cliente, um paciente idoso, quando a pressão arterial sistólica ela é superior a 140, mas eu mantenho a diastólica em níveis normais, tá? Mas antes de falar propriamente dito da hipertensão, vamos falar então da aterosclerose e da arteriosclerose, tá? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, vamos fazer uma diferenciação dessa nomenclatura. A arteriosclerose, ela é um nome genérico. Ela é, então, um grupo de doenças, de afecções, cujo denominador comum, ou seja, todas elas têm em comum a presença de alterações não inflamatórias naquela parede vascular, as quais ali vão culminar com o endurecimento, o enrijecimento dessas artérias, tá? Quando eu falo de
aterosclerose, aí eu já estou dizendo da formação mesmo de uma placa de ateroma na luz desse vaso, e a gente vai ver como que isso acontece, tá? Nós ainda temos, né, esclerose senil de grandes vasos, senil, né? Então, pela idade mesmo, a gente já tem esse processo aí, tanto de arteriosclerose quanto de esclerose senil de grandes vasos. Então, há uma questão de idade mesmo, esses vasos, eles ficam mais rígidos, né? E nós temos um quadro de microangiopatia diabética, né? Quando a parede dos vasos sanguíneos menores, elas ficam grossas, ficam fracas, e aí esse paciente começa a ter ali hemorragias, né? E nós temos um quadro também da mediosclerose de Monckeberg. Ela é um tipo de arteriosclerose. Existe uma calcificação distrófica mesmo, enrijecimento da musculatura da artéria, mais presente em pacientes que possuem diabetes, problemas renais crônicos, qualquer doença que esse paciente tenha inflamatória crônica, o lúpus sistêmico ou a síndrome de Kettel, que é uma síndrome rara, né, e genética, tá? Então, quando a gente fala arteriosclerose, então é um nome genérico de um grupo de doenças, de um grupo de afecções, e o que eu tenho de comum é, então, a presença de uma alteração não inflamatória nessa parede vascular, combinando com o enrijecimento da artéria. Quando eu falo de aterosclerose, me lembra a palavra ateroma, então eu sei que naquele caso eu tenho obstrução da luz do vaso por uma placa, né, de ateroma. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Beleza. Então, segundo Brunner e Sudart, né, é o acúmulo, então, anormal, né, o depósito lipídico e de tecido fibroso dentro das paredes e das luzes arteriais, tá? Então, toda vez que eu tenho acúmulo anormal de depósito lipídico e de tecido fibroso dentro das paredes e das luzes arteriais, eu tenho, então, um quadro de aterosclerose, tá? Então, no primeiro desenho aqui em cima, vocês veem uma artéria onde ela está brilhante, tanto por fora quanto por dentro, a luz do vaso totalmente desobstruída, né? Aqui eu já tenho uma artéria obstruída, né, por placa de gordura, tá? Então, essa daqui deve estar com uns 30% de obstrução. E aqui eu já tenho uma artéria com quase 70% de obstrução, né? A gente vai ver como que isso aqui acontece, e nós também temos que pensar o seguinte: o sangue que passa aqui dentro, ele corre neste vaso aqui, onde eu tenho quase 70% de obstrução, com mais facilidade ou menos facilidade? Menos facilidade. Menos facilidade. O tecido ou órgão que está após esse vaso, ele tem uma tendência a receber o mesmo aporte de O2? Não. Não. Então, o que esse tecido ou esse vaso pode ter após esse lúmen aqui obstruído? Falta de oxigênio. Pode ter uma Suporte hipóxia, né? Pode ter um infarto por ou causa até disso. morte celular, até depois. Pode ter, né? Então, às vezes a gente pormenoriza essa questão da aterosclerose erroneamente, né? Porque a gente sabe que infarto não é só no coração, né? Então, olha para vocês verem a luz aqui. Então, aqui não tem nada, aqui começou, e aí percebam que nas camadas aqui das artérias, que eu vou relembrar isso aqui um pouquinho com vocês, já começa um processo também de degeneração, né? E aqui, ó, quase não há fluxo sanguíneo mais, né? Então, tudo que está após essa obstrução vai sofrer com déficit de oxigênio, tá? Porto, em 2009, né,
disse que a aterosclerose é o principal tipo, né? É o principal tipo de arteriosclerose em função das complicações isquêmicas que podem acontecer no coração, no cérebro, nos rins, no intestino e nas extremidades inferiores. Então, por isso que ela é tão importante, já que ela tem um poder, né, de causar aí comorbidades e mesmo de causar mortalidade nas pessoas que a possuem, tá? Professora, Oi. uma pessoa, então, ela pode ter um AVC por uma arteriosclerose? Pode. Isquêmico, né? Pode. Pode. Porque até então eu achei que era só por uma obstrução por algum trombo que saiu correndo pela rede Não. sanguínea e chegou lá. Na verdade, pode também, a gente vai até ver isso aqui, né? Vocês já viram isso lá em AVC. Mas, olha, se eu tenho uma obstrução, por exemplo, de subclávia, tá? O paciente, ele começa a ter sintomas neurológicos, tá? E a subclávia é uma das artérias aí que a gente tem uma possibilidade, inclusive, de colocar em stent, tá? Então, pode sim, não tem problema nenhum. E aí eu tenho, geralmente, nesse caso, um AVC isquêmico, tá? Entendi. Então, quando a gente pega as principais causas de morte no Brasil, ainda assim, né, as doenças não transmissíveis, né, com destaque aí para as doenças cardiovasculares, elas ainda estão aí no topo, né? Elas ainda estão em primeiro lugar, tá? Ainda que nós estejamos em um momento de perceber um aumento, né, nos diversos tipos de câncer, diabetes, doenças respiratórias e do aparelho digestivo, tá? Então, assim, isso aqui, todas essas são doenças não transmissíveis, né? Então, quando a gente percebe esse gráfico, né, que é do BNDES do Brasil, a gente percebe que 74% do percentual de causas de morte no Brasil em 2012 foram doenças não transmissíveis, 14% doenças transmissíveis e 12% causas externas, violência, suicídio, acidente, enfim. Então, ainda assim, as doenças não transmissíveis estão aí no topo da parada, né? E aí, o que a gente percebe, né? Que, segundo também estatística, as doenças do aparelho circulatório, elas continuarão sendo a principal causa de morte, apesar da sua importância relativa estar diminuindo um pouco, né? Seguida principalmente pelas doenças oncológicas, que tendem aí continuar em progressivo aumento, e também, se a gente for pensar, em função do envelhecimento da população. Se vive mais, mas a gente está envelhecendo com uma carga de doenças crônicas também maior, né? Outra tendência epidemiológica é o aumento do Alzheimer e de outras demências. Outras demências e Alzheimer também está ligada à questão de hiperglicemia crônica, tá? Então já há uma relação estabelecida entre pacientes diabéticos e Alzheimer e outras demências, tá? E também a questão do envelhecimento da população. E quando a gente soma tudo isso, todas essas doenças, elas causam alto impacto no sistema de saúde, né, e trazem a necessidade de a gente pensar em modelos de atenção diferenciados, complementares a só o sistema hospitalar tradicional, mas envolvendo atendimento domiciliar, cuidadores comunitários, o suporte familiar, como será explorado mais à frente. Eu acho que todos vocês ou já fizeram ou estão fazendo a disciplina de atenção primária à saúde, né? Então a gente tem que lembrar que a atenção primária à saúde, ela é a ordenadora, ela é que coloca ordem, né, na rede de atenção de serviço à saúde. Então, se eu não tenho uma atenção primária forte, eficaz, eu posso ter 20, 40 hospitais, que todos ficarão com todos os leitos lotados de infartos, AVCs, descompensações diabéticas, amputações, pacientes nefropatas, que vão precisar aí de
hemodiálise ou de outra terapia renal substitutiva, né? Que é o que acontece hoje, porque ainda nós temos uma atenção primária muito fragmentada, pouco subutilizada, né? E que por vezes não consegue desempenhar efetivamente o seu papel de promover e prevenir diante da superlotação das unidades, enfim, por má distribuição de equipes também, tá? Então, as únicas doenças transmissíveis, aí eu estou saindo então das não transmissíveis, estou falando agora das transmissíveis, que figuram entre as 10 principais causas de morte no Brasil para os próximos anos, são as infecções respiratórias inferiores. Então, esse grupo, né, compreende infecções de origem viral ou bacteriana. Olha a Covid aí, nós estamos vendo agora, né, o estrago que ela está fazendo, e ela é um tipo, né, de infecção viral. Não estou dizendo completamente respiratória, porque já há estudos de 15 dias para cá, mostrando que a COVID tem uma forte relação com o sistema hematológico, né? E complementar a ele tem toda essa questão pulmonar e infecciosa, tá? Mas é de origem viral, né? E ela tem um impacto relevante em pacientes jovens, imunodeprimidos e idosos, porque esses são os grupos mais vulneráveis. Agora a gente entra num período de seca, né? Então tá todo mundo aí sentindo o ar muito seco, e agora os vírus começam, né? Já começaram a fazer estrago. Então, por exemplo, quando vocês pegam lá o indicador de internação de pacientes por insuficiência respiratória no ano passado, e a gente correlaciona com esse ano, é quase 300% maior por enquanto. Então, por que isso está acontecendo? Não é só Covid, tá? Não é só o coronavírus, mas a gente já tem inúmeros casos de H1N1 que está sendo esquecida, tá? Nós já temos casos da bronquiolite nessa época em criança, que infelizmente também é muito comum. Então, o vírus sincicial, ele já começa aí a rodar, né? Então, todos os cuidados respiratórios têm que ser redobrados, hidratação, questões de prevenção e de promoção à saúde também, tá? E aí eu pergunto, né, falo para vocês que apesar desse dado ser do BNDES, é o que a gente está vivendo hoje. Só um adendo, a gente não pode esquecer, então, que mesmo a Covid, né, está aí no topo, eu tenho outras causas e outras doenças, né, que podem, inclusive, se somar à Covid, tá? Então, as pessoas não estão nos hospitais só por Covid. Continua-se, infelizmente, morrendo por AVCs, por infarto, por insuficiência cardíaca, por DPOC, por todas essas doenças crônicas, tá? A Covid pode somar. Esse é um gráfico que fala justamente dessa questão. Gente, só um minutinho, só para me tirar uma tela que insiste em ficar aqui. Deixa eu só compartilhar novamente com vocês. Esse é um gráfico, então, que vai mostrar o percentual de peso dessas doenças no Brasil e no mundo, tá? Entre os anos de 2000 e 2012. Então, no mundo, a gente tem um percentual de 43% das doenças transmissíveis e 46% de doenças não transmissíveis, 11% de causas externas, tá? Isso em 2000. Em 2012, isso já mudou um pouco, tá? De 55% de não transmissíveis em 2012. No Brasil, a gente sempre teve essa média das doenças não transmissíveis maior mesmo. Em 2000 era 62%. Em 2012 nós já temos 70%. Então, o que isso me diz? Que medidas mais efetivas de atenção à saúde, do ponto de vista de prevenção e promoção, necessariamente precisam ser tomadas, né? Porque o Brasil, desde 2000, tem aí um arranque das doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, mais do que nunca, a atenção primária se faz necessária. Mas antes de falar propriamente dito do coração, vamos ver uma questão aqui das artérias e das veias. Olhando para elas, ao primeiro olhar, o que vocês veem de diferente? De estrutura anatômica.
As paredes. As paredes. O que tem as paredes? As paredes da artéria bem mais grossa. Aham. Que mais? Presença de válvula nas veias. Válvula, só veia que tem, né? A artéria Uhum. não tem. Que mais? Unicamente. Peraí, que eu estou analisando. Uma tem várias camadas e outra só tem 2 camadas. Uhum. Então, olhem só. Vamos pensar aqui, olha. A artéria, ela tem uma túnica íntima, que está aqui nesse rosinha mais claro, esse laranja mais claro, a túnica média e a túnica adventícia, né? A veia, eu também tenho essa estrutura, porém, ela não tem todas essas camadas, né? Então, por exemplo, túnica média e túnica média e túnica externa, a veia possui, só que mais fina, a gente vai ver do que comparada para as artérias, então por isso que a estrutura das veias é mais finas mesmo, e os capilares nem as possuem, tá? E toda veia tem o quê? As veias têm as válvulas, né? Importante mecanismo aí de retorno venoso, tá? Então, a túnica média, túnica íntima, vamos começar por ela primeiro. A túnica íntima, ela é uma lâmina elástica interna, olha, bem delimitada, bem definida. A veia, ela não tem, tá? Ela não tem essa lâmina elástica, porque ela tem a válvula no seu interior. O capilar, o que ele tem é endotélio e membrana basal. A túnica média aqui, ó, que é esse mais largo aqui da artéria, ela tem então essas paredes mais largas, mais espessas, justamente para suportar essa pressão do sangue. Então, elas podem ser tanto do tipo muscular ou elásticas, tá? Na veia, o que a gente tem são paredes mais finas, né? Se a gente compara a questão, então, das artérias. Os capilares não possuem. Lembra na nossa aula de AVCs, numa aula que eu dei depois de MAV, de má formação artério-venosa, que eu falei para vocês que há um enovelamento, né, das veias e aí o que acontece? O sangue que seria ejetado para uma artéria, justamente ele vai para a veia, e por isso que a veia não tem a mesma estrutura que a artéria, e a veia se rompe, promovendo, então, hemorragia intracraniana. Vocês se lembram disso? Sim. Então, o que acontece? É por causa disso, a veia não tem o mesmo suporte, né? Para suportar a mesma pressão de sangue que a artéria, tá? A túnica externa, ela é mais fina, então essa aqui é o adventícia, né? Ela é mais fina do que a média, tá? Na veia, ela é mais espessa do que a média e os capilares não a possuem, tá? A artéria, então, ela já tem um lúmen que é mais espesso. As veias já têm um lúmen, ou seja, o interior, a luz do vaso é mais ampla, tá? Agora, no capilar, ele é muito, muito estreito, tá? A ponto de células sanguíneas fazerem como se fosse fila indiana ali para passar nos capilares, tá? Joyce, por que você está me falando isso? Porque a gente precisa entender que quando eu tenho, então, uma obstrução na luz de uma artéria que irriga aí órgãos importantes, eu tenho um maior comprometimento deste órgão, porque a artéria, pela sua estrutura, já possui uma luz mais estreita do que uma veia. Só que a maioria dos órgãos, o sangue, né, sai deles ou chega neles através também de uma artéria. Então, esta é a grande questão. Vamos passar para a fisiopatologia da formação de placa de ateroma. Primeira coisa que acontece é uma infiltração na camada íntima da artéria. Então, lá na primeira camada, no lúmen, começo a ter ali um depósito de substâncias lipídicas contidas no plasma sanguíneo, tá? Então, tudo que a gente come, gente, a maioria do que a gente come, né? Então, assim, se você tem uma dieta rica em lípide, quando vamos fazer, por exemplo, um exame de sangue, vai constar lá um excesso de lípide, né?
E isso também vai ser um retrato por dentro. Então, as veias e artérias podem começar ali a ter se infiltrado esse depósito dessas substâncias lipídicas contidas nesse plasma sanguíneo, tá? A lesão, ela começa então nessa substância fundamental, começa ali um processo degenerativo, então as fibras colágenas, que eram todas ali organizadinhas, começam a ser invadidas por lipófagos, tá? Infiltrados ali dessas substâncias lipídicas. E aí, o que começa a acontecer nessas fibras colágenas? Edema e necrose. E começa inicia ali um processo de proliferação de tecido fibroso, que vai ocupar esses espaços necróticos, esses espaços mortos. Toda vez que eu tenho substituição de algum tecido por tecido fibroso, eu também perco função, né? O tecido fibroso, ele não tem complacência, ele não é nada elástico, né? E a partir desse momento começa a formação da placa de ateroma, tá? Então, ó, uma lesão inicial, né? Então, assim, histologicamente normal, aqui já começa a ter um acúmulo de macrófagos, células espumosas isoladas. Esse processo aqui de lesão inicial e dessa estria adiposa, que é quando eu começo a ter um acúmulo intracelular de lípide, começam desde a primeira década da nossa alimentação, tá? Lesão intermediária, então, olha, vocês estão vendo que ela começa na camada e a luz do vaso tá ali, depois começa a gente ter obstrução, né? Então, acúmulo intracelular de lipídio, depósito externo de lipídio, o ateroma em si, né, que é o núcleo de lipídio extracelular, acúmulo de lipídio tanto extra quanto intracelular, um fibroateroma, né? Então, aqui tanto a parte externa quanto a parte externa já está comprometida, e uma lesão muito complicada, quando eu tenho já uma superfície extremamente comprometida, eu posso ter nesse local hemorragia, um hematoma, facilitando, assim, inclusive processos trombóticos, que pode ser um dos mecanismos, inclusive, tanto para IAM quanto para os AVCs, igual nós vimos, tá? Então, o que a gente tem? Um minutinho. Um crescimento, né, progressivo dessa placa ateromatosa, né, isoladamente ou confluindo com outras placas. Se eu tenho uma artéria ou uma veia, necessariamente eu posso ter só uma placa nela? Não. Eu posso ter várias. Uma começa, inclusive, a se encontrar com a outra, tá? Só que esse crescimento, ele pode se fazer na luz do vaso, dentro do vaso. Isso vai determinar o quê? A oclusão parcial ou total desse vaso, tá? Também, se eu tiver uma oclusão, vai provocar ali uma calcificação desse vaso. Um outro problema que eu tenho, né, enquanto complicação, é a ulceração ou ruptura dessa placa autorreumatosa com formação dessa superfície regular naquele segmento do vaso. E ali, obviamente, eu tenho uma tendência maior de uma trombose, tá? Eu também posso ter uma hemorragia subintimal, tá? Com protusão, ou seja, com elevação da placa, né, na luz do vaso. Então, essas hemorragias podem ocorrer devido a uma neoformação vascular ao redor da placa. Nós estamos falando que o nosso corpo é muito inteligente, né? Então, se ele vê um lugar onde não está tendo sangue suficiente, o que ele começa a fazer, pessoal? Igual lá na parte da neuro que a gente viu. Cri, cri, cri. Ninguém? Ô, Jéssica, perdão, eu não escutei sua pergunta. Olha só, eu perguntei o seguinte: se o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Se ele percebe que tem uma parte de um órgão, por exemplo, que não está sendo bem irrigado, o que ele tenta fazer para compensar? O coração bombeia menos. Ele tenta O coração forçar. bombeia menos para poder controlar a hemorragia, não?
Não, tá, Não, então é isso que eu eu tô perguntando, não. Tô perguntando assim, ó, se tem um local que não está recebendo sangue adequado, tá? Tô falando assim, em termos de sistema vascular. O que que o corpo às vezes tenta fazer? Ele abri. cria um novo caminho pro sangue irrigar a área com oxigênio, novas ramificações. Isso. Ah, Então, como é que verdade. isso chama? Neovascularização, Zação. né? Exato. É Então, verdade. olha, ou circulação colateral, né? Então, às vezes eu tenho um ramo de uma artéria aqui que está obstruído, começa um tanto de formação de novos vasos ao redor, né? Lógico que são vasos mais frágeis, né? Que obviamente não suportarão grandes pressões e que podem se romper com facilidade, mas é uma tentativa que o corpo faz, né? Então, é justamente isso, né, que quando a gente tem uma hemorragia subintimal, né, com essa protusão da placa na luz do vaso, essas hemorragias, elas acontecem justamente por essa neoformação vascular ao redor da placa, nessa tentativa do corpo aí de fornecer oxigênio e sangue para o órgão, tá? Ocorrência de trombose mesmo ao nível de placa da placa ateromatosa, e aí, mesmo com oclusão parcial ou total do vaso, isso pode acontecer. Se eu tenho uma oclusão maior, quanto maior é a oclusão, mais grave é, né, para o paciente, maior é a chance dele ter um infarto fulminante, um AVC, ou algo mais grave, não é só o AVC isquêmico, nesse caso eu também posso ter um AVC hemorrágico, né? Então, a isquemia, gente, ela constitui um fenômeno, né, fisiopatológico fundamental, mas cumpre salientar que é necessário ocorrer um estreitamento equivalente a, no mínimo, 50% do diâmetro da luz vascular para que haja uma manifestação isquêmica. Qual que é o problema disso? Nem todo órgão dá sinal para mim de dor, de edema, de uma tontura, de uma dor, enfim, e isso faz pensar que eu posso estar com uma placa de ateroma naquele local, numa artéria, enfim. Por quê? Porque ele, para dar sintomatologia, é claro, respeitando aí cada corpo, mas o que a literatura fala, né, é que os sinais e sintomas geralmente começam a acontecer a partir de 50% da obstrução do vaso. Então, isso é um problema, porque muitas vezes esses pacientes já chegam nos serviços infartados ou com AVC, e daí que vão fazer um cateterismo de urgência, que é necessário, né? Vai fazer uma angioplastia com implantação de stent, ou mesmo a revascularização do miocárdio, que é a ponte de safena, tá? Então, esse é um grande problema, né? Ela é mais silenciosa, mas não deixa de agir, tá? De manifestações clínicas, obviamente, a aterosclerose ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, e aí, então, ela terá manifestações clínicas diferentes, distintas, né? Dependendo daquele leito circulatório afetado e das características mesmo dessa lesão, tá? Nas artérias coronárias, por exemplo, ela vai causar uma angina estável ou infarto agudo do miocárdio. Nas artérias que suprem aí o sistema nervoso central, ela pode provocar um ataque isquêmico transitório ou mesmo um acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Então, obviamente, as manifestações irá depender, né, do local. Na circulação periférica, ela vai causar claudicação intermitente ou gangrena aí do membro acometido. Pergunta: o que é claudicação intermitente? Eu já falei isso em sala. Eu não lembro. Não sei. Não lembro. Não? Falei isso lá na aula de AVC. Mas, enfim, claudicar é andar com uma certa dificuldade. Então, o que é intermitente, gente? Que começa e para, não é? Então, olha só. Se eu tenho formação de placa de ateroma lá na circulação periférica, está chegando menos O2. Eu começo a ter dor na hora que eu começo a andar.
Então, eu já começo a andar com uma certa dificuldade. E chega num ponto que eu não consigo andar mais, eu tenho que parar. Eu parei de andar, melhorou um pouquinho, eu volto a andar. Eu voltei a andar, eu tive que parar por causa dessa dor. Isso é claudicação intermitente. É andar, ter dor, parar, andar, ter dor e parar, tá? É tipo cãibra. É pior do que a cãibra, né? Porque a cãibra, ela começa e para. A claudicar, você não consegue, por exemplo, fazer uma caminhada de 10 minutos. Porque a dor, ela chega num ponto que você tem que parar. Aí, quando você para, ela dá um alívio. Você começa a andar de novo, ela começa a doer insuportavelmente. Porque ali está gerando, né, um estresse oxidativo, uma falta de O2, porque ao andar eu gasto mais energia, eu preciso de um aporte maior de oxigênio, que nesse momento eu não tenho, porque eu estou com a luz do meu vaso obstruído, tá? E essa dor, ela é associada igual à produção de ácido lático por causa da falta de oxigênio? Mediada sempre, né? Quando a gente Uhum. tem a mesma característica, tá? Joyce, essa dor é no... Que lugar? Nas pernas? Na perna, tá? Se for em circulação periférica, na região de perna, tá? Uma coisa que a gente sempre tenta distinguir é no caso de trombose, porque na trombose de membro inferior, o que a gente percebe é um enrijecimento da região, o quê? Qual região que fica enrijecida? As pernas? Não, mas especificamente trombose. Qual o lugar da perna que fica bem enrijecido? A panturrilha? Panturrilha, né? Então, assim, é um sintoma clássico, né, de TVP. Então, tem que ser feito duplex, dosar dímero D, tempo de trombina, de protrombina, porque o PT e o PTT, né? Porque é um sinal clássico aí para trombose. Não necessariamente na claudicação intermitente eu tenho panturrilha enrijecida, não. Eu tenho uma dor mesmo grande nas pernas, tá? Pode doer, inclusive, panturrilha, mas é uma dor que me faz parar de andar, tá? Quando eu tenho envolvimento, então, da circulação esplênica, né? Então, pode causar uma isquemia mesentérica, né? Lá no intestino e infarto intestinal. Então, tá vendo? Infarto não é só cardíaco, tá? A aterosclerose também pode provocar uma estenose, por exemplo, de artéria renal. E aí contribui para a patogenia, né, da hipertensão arterial sistêmica, que é também um fator de risco para desenvolvimento da própria aterosclerose. Então, a aterosclerose, ela é um fator de risco para predispor uma pessoa à hipertensão arterial sistêmica. E quem tem hipertensão arterial sistêmica tem como fator de risco também a aterosclerose, tá? Uma anda conjugada à outra. Mesma coisa de hipertensão e diabetes, tá? E aí, gente, em se tratando de coração, nós ainda temos uma particularidade, porque a estrutura anatômica das artérias coronárias, né, elas são particularmente sensíveis a esse mecanismo da arteriosclerose. Olhando para esse coração aí, o que vocês veem de estrutura anatômica que pode facilitar, por exemplo, um infarto, pensando no mecanismo da aterosclerose? Uma grande vascularização do próprio coração, né? Mas em termos de estrutura anatômica das artérias. Tipo de ramificação? Fina? E o que mais? Pouca, não é fina, é pouca, né? Assim, não tem, se acontecer alguma coisa assim de muito sangue, não tem muito para onde ir. O que mais, pessoal? Eu não tenho muita certeza, mas seria também por conta da irrigação do próprio... irrigação sanguínea do próprio coração tá bem envolvida com ele mesmo? Tipo assim, eu não sei. Olha só,
percebam a estrutura de uma coronária, tá vendo como ela é mais curta e toda tortuosa, olha? Olha como é que são as coronárias. Fora disso, ela Sim. tem o quê? Muitas ramificações, não tem? Então, vamos pensar aqui, ó, no ramo atrial anterior direito, a artéria coronária, tá? Direita aqui, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma placa de ateroma, olha como é que ela é toda torta, tortuosa. Então, é uma das características de coronária mesmo, né? Então, se obstrui ali, gente, é um infarto na certa, tá? Então, por isso essa questão toda, os cardiologistas ficam falando de atividade física, de alimentação, especificamente as coronárias, elas podem mesmo ter essa questão por causa da anatomia delas, tá? Outros fenômenos, né, que podem diminuir fluxo sanguíneo, né, para o coração. Então, a gente já sabe, vasoespasmo, então, aquela constrição ali que volta rápido, mas é um mecanismo, então, que pode ser um preditor aí de diminuição de fluxo sanguíneo para o coração, um trauma miocárdico, alguma doença estrutural, valvar, alguma anomalia congênita, né? O aporte diminuído de oxigênio ou uma demanda aumentada de oxigênio, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, tem gente que entra em profunda exaustão de tanto fazer atividade física. Atividade física também tem que ser dosada, né? Porque quando eu preciso muito, muito, muito de oxigênio, mas ninguém olhou meu coração, às vezes eu já tenho ali um coração lotado ali de coronária, né, com enrijecimento, com calcificação, uma coronária que pode ter placa de ateroma. Então, meu coração já está trabalhando com aporte menor de O2. Né? Então, esse paciente às vezes infarta fazendo uma caminhada, infarta fazendo uma atividade física, porque não foi olhada essa questão, tá? Pensando nisso, né, o que a gente tem que pensar são nas manifestações clínicas, então. Então, quanto maior é o estreitamento dessa luz arterial, maior também vai ser os sinais, as manifestações clínicas que esse paciente pode ter, ou às vezes ele morre, coitado, ele nem tem chance, né, de tentar fazer alguma coisa, tá? Então, o grau de estreitamento, né, da luz arterial, a formação do trombo e a obstrução do fluxo sanguíneo para o miocárdio podem gerar aí isquemia, que é o aporte sanguíneo inadequado que vai privar as células musculares de oxigênio. E aí eu tenho uma outra doença que não é o infarto, mas é a angina, que pode predispor ao infarto? Pode. Ela pode ser um sinal do infarto? Pode, mas ela é um problema também enfrentado. Então, vamos ver o que é a angina. Espera que eu vou falar mais à frente. Onde que ela tá? Que eu acho que eu tirei o... Lá na outra aula. Ai, gente, desculpa, perdão. É na outra aula, tá? Quando eu falar dos tipos, é porque eu gosto de explicar primeiro a fisiopatologia e depois eu falo dos tipos. Só para vocês saberem o seguinte, a angina, ela tem três tipos, tá? Ela tem o tipo estável, instável e de Prinzmetal, tá? A gente vai ver que o tipo instável e o tipo Prinzmetal são tipos que podem ser confundidos, principalmente a Prinzmetal, com IAM mesmo, porque inclusive há uma alteração eletrocardiográfica de Prinzmetal, que é necessário, então, colher as enzimas e manter esse paciente em monitorização, tá? A gente vai ver isso numa aula à parte, tá? Então, vamos para a hipertensão arterial sistêmica. Então, o que é a hipertensão arterial sistêmica, né? A pressão alta. Ela é vamos primeiro entender o que é pressão arterial sistêmica. Quando a gente fala de pressão, é pressão. Então, é a pressão exercida sobre as paredes das artérias durante a sístole, ou seja, a contração muscular do coração, e a diástole, que é o relaxamento ventricular. E, obviamente, ela é afetada por fatores como o débito cardíaco, a distensão das artérias, volume de líquido, velocidade e viscosidade desse sangue. Toda vez que eu tenho um aumento dessa pressão arterial acima do limite superior da normalidade, eu tenho um quadro
que é denominado, então, hipertensão. Então, hipertensão arterial já é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por uma elevação sustentada desses níveis pressóricos. Então, frequentemente ela é associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, né? E ela é agravada por fatores de risco, tais como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes, né? E ela tem uma associação independente com eventos como morte súbita, AVE, IAM, insuficiência cardíaca, DAP, que é a doença arterial periférica, doença renal crônica, pode ser fatal ou não fatal. E aí, o que a gente observa, né, de manifestação clínica? Infelizmente, até mesmo exame físico pode revelar nada. Ele não revela. Por quê? Porque aquele paciente, naquele momento, por vezes, ele pode estar assintomático, tá? Em outros casos, a gente já percebe uma lesão vascular, coronariopatia, angina, infarto, insuficiência cardíaca, lesões renais, e aí o aumento das escórias renais irão me chamar a atenção nos exames laboratoriais, o aumento da frequência de ir ao banheiro, ou seja, eu tenho um aumento da frequência da urina mesmo, principalmente à noite. Eu posso também ter um quadro de alteração na fala, na visão, tonteira, fraqueza, uma queda súbita, uma hemiplegia, que aí já me fala, inclusive, de um AVE ou de um AIT, né? Então, a grande questão da hipertensão é que, por vezes, eu só tenho manifestação clínica quando eu já tenho um quadro mais avançado. Mas, às vezes, o paciente, quando ele se conhece, ele se auto-percebe, né? Ele vai começar ali com um quadro de dor de cabeça, um quadro, às vezes, de visão turva, já vai procurar um médico e, às vezes, está lá no nível 1, né? E aí, mudando hábitos de vida, emagrecendo, começando atividade física, ele pode sair desse quadro, dependendo da causa. Então, a gente diz, né, que a hipertensão ela é um assassino silencioso, né? Nós temos a hipertensão primária quando a gente tem um motivo não identificado, tá? Então, é uma causa não identificada, tá? A secundária, ela é elevada a partir de uma causa identificada. Então, a gente pode ter desde um estreitamento dessas artérias renais ou de uma doença do parênquima renal, medicamentos ou até mesmo uma gestação, né? E a terciária é quando a gente já tem um quadro sustentado. E o interessante da hipertensão é que ela pode ser vista como 3 entidades. Ela é um sinal, um fator de risco para doença cardiovascular e uma doença, né? Como sinal, os enfermeiros usam, por exemplo, a pressão arterial para monitorizar o estado clínico desse paciente, né? Como fator de risco, a hipertensão ela contribui para a velocidade, por exemplo, com que essa placa aterosclerótica se acumula dentro das paredes vasculares, né? E quando considerado uma doença, essa hipertensão é um importante contribuinte para a morte por doença cardíaca, renal e vascular periférica. Então, a hipertensão, a gente tem que entender naquele paciente o que ela é. Se ela é um sinal, um fator de risco ou ela é a doença em si isolada, né? E mesmo quando ela é uma doença, ela é fator de risco para outras doenças, né, se gerarem, tá? Então, por isso que é tão importante a manutenção da hipertensão arterial, que hoje, né, eu vejo ela banalizada, né, por vezes bem banalizada, inclusive com profissionais de saúde que não sabem aferir a pressão como a técnica, como a ciência nos diz, né? Insufla até no 200, porque não sei por que acharam 200 um número bonito, ou nem isso faz de qualquer jeito, o paciente chegou de uma maratona, já mensura PA, e a gente sabe que não é assim, que esse tipo aí de mensuração não vai levar a diagnóstico nenhum, não vai levar ninguém a nada,
né? Então, mais do que nunca, a ciência, gente, ela se faz necessária, né? Porque senão eu deixo, às vezes, de aferir uma pressão corretamente, amanhã esse paciente vai a óbito, né? Não estou dizendo que eu matei, só um pouquinho, né? Porque se eu tivesse aferido e visto que ela estava muito alta, se ele tivesse, por exemplo, na atenção primária, poderia ter encaminhado esse paciente para uma UPA, por exemplo, para controle, né? Mas não, ele continuou andando mais meia hora até em casa, até infartar mesmo, tá? Quando a gente pensa nisso prolongado, ou seja, quando eu tenho uma elevação prolongada da pressão, ela vai eventualmente lesionar os vasos sanguíneos por todo o corpo. Ou seja, os órgãos-alvo estarão neste momento comprometidos, né? E eu tenho como consequência todas aquelas doenças que eu já falei, que a gente já falou para vocês. A única que eu não falei ainda, que vocês irão de agora para frente me falar muito dele, é do ventrículo esquerdo, né? Então, assim, a hipertrofia ventricular esquerda, hipertrófico, hiper é muito, né? Então, quando vocês querem ficar malhados, vocês vão tudo para academia puxar ferro. É a mesma coisa do ventrículo esquerdo, mas infelizmente é por causa de doença, né? Na aula da semana que vem de CC a gente vai ver isso. Mas esse coração trabalha, né? O ventrículo esquerdo ele trabalha para bombear o sangue contra essa pressão elevada. Então, mais força ele vai fazer, mais grosso ele vai ficar. Se mais grosso ele fica, mais forte ele tem que bater de novo. E à medida que a parede desse ventrículo está mais grossa, ali dentro daquele ventrículo vai comportar maior quantidade de sangue ou menor? Menor. Menor. Então, é aí que está a questão também do débito cardíaco, tá? A gente vai ver mais para frente. Fisiopatologia, então, ela é uma condição multifatorial, né? Então, como a hipertensão ela é um sinal, é mais provável que ela tenha muitas causas, né? Assim como uma febre, por exemplo, né? Só que, para que a hipertensão arterial sistêmica ocorra, deve haver uma alteração nessa resistência vascular ou do débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada por um ventrículo durante determinado período. Então, por exemplo, no adulto, né, o normal aí, o padrão é de 5 litros por minuto, tá? Então, ele é o produto, né, da frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico. No adulto normal de débito, são 5 litros por minuto, tá? Então, eu preciso, para ter o quadro de hipertensão arterial, dessa alteração da resistência vascular. Então, se eu tenho artérias enrijecidas, né? Artérias, a gente fala assim, esclerosada, né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma artéria enrijecida, tá? E aí, obviamente, eu já começo a ter um quadro de débito cardíaco também alterado, né? Então, a cada vez que o coração contrai, né, a pressão é transferida da contração do músculo cardíaco para o sangue à medida que ele flui pelos vasos sanguíneos, né? Então, olha só, isso aqui é um quadrinho do Brunner e que fala dos fatores envolvidos no controle da pressão arterial, né? Que é obtida multiplicando o débito cardíaco pela resistência periférica. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma ingesta excessiva de sódio, eu faço uma retenção renal de sódio. Aumenta o volume hídrico, que aumenta a minha pré-carga, né? Então, se eu tenho um aumento da pré-carga, eu tenho maior contratibilidade, né? E aí eu tenho uma autorregulação aqui problemática, causando também atividade excessiva de sistema nervoso simpático. Então, o estresse também é um mediador, um fator que envolve a pressão arterial. Então, quando eu estou no momento de estresse, eu tenho uma atividade excessiva do sistema nervoso simpático e um aumento da contratibilidade, tá? Alterações genéticas, então eu posso ter alteração da membrana celular,
com uma constrição funcional, fatores endoteliais ligados, levando a uma resistência periférica aumentada, né? Então, sempre quando eu tenho débito cardíaco aumentado ou diminuído e resistência periférica aumentada, eu tenho fatores que irão aqui alterar a minha pressão arterial. Se é um paciente nefropata e ele tem menos néfron, eu tenho superfície de filtração lá no rim diminuída, eu começo a fazer uma retenção renal de sódio, aumentando meu volume hídrico, aumentando a minha pré-carga, que aumenta a contratibilidade cardíaca. Se eu tenho, por exemplo, também a questão nefrótica aqui, vou falar daqui a pouco do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês já viram isso lá nas morfofuncionais, certo? Certo? Certo. Nós vamos ver ele demais na insuficiência cardíaca, tá? Toda vez que eu tenho excesso de renina, angiotensina, aldosterona, eu tenho hipertrofia muscular, né? Que vai também gerar um quadro de resistência periférica aumentada. Obesidade, eu tenho um quadro de hiperinsulinemia, que vai gerar também uma hipertrofia estrutural e levando a um quadro de resistência periférica aumentada. Então, como vocês podem ver, nós temos diversos fatores que podem causar alteração no controle da pressão arterial, que pode gerar, então, um quadro de hipertensão arterial. Quando a gente pensa na hipertensão, a gente não pode deixar de falar nos impactos que ela traz para todos, né? Um impacto importante que ela traz é a questão, por exemplo, do impacto social, né? Então, a hipertensão, ela tem uma alta prevalência, né, e baixas taxas de controle. Então, ela é um dos principais fatores de risco que nós temos do ponto de vista modificáveis e também um dos maiores problemas de saúde pública que nós temos atualmente, né? Então, a mortalidade, gente, por doença cardiovascular, ela aumenta progressivamente com a elevação da pressão. Quando eu tenho uma pressão de 115 por 75 milímetros de mercúrio, a partir daí, se eu começo a ter um aumento linear e contínuo, eu já tenho ali também um aumento da chance de morte por doença cardiovascular, né? Então, às vezes as pessoas pensam, minha pressão tá boa, tá 16 por 10, misericórdia, a pressão está alta. E esse paciente já tem, então, né? Se for uma coisa sustentada, ou seja, não é porque você ficou emocionada com o pedido de casamento e a pressão subiu, não é isso não. Tem que ser algo progressivo e linear, contínuo, né? Desse aumento, tá? Então, só para vocês terem noções, nós temos hoje cerca de 36 milhões de indivíduos adultos no Brasil que possuem hipertensão arterial e doença cardiovascular, tá? No Brasil, ela atinge, então, esse percentual, mais de 60% desse público são idosos, tá? E aí, ela contribui, direto ou indiretamente, para 50% das mortes por doença cardiovascular. Então, quando em conjunto com diabetes, né, as complicações cardíacas, renais e neurológicas, com a AVE, por exemplo, tem um impacto relevante aí na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar também. Então, em 2013, foi mais de 1 milhão de óbitos, né, no Brasil, e aí nós temos aí quase 400 mil, né, das doenças cardiovasculares, tá? Então, no ano de 2013, as doenças cardiovasculares aí foram responsáveis por 31,4% de todas as outras doenças ocasionadas. E aí, as taxas de mortalidade, elas têm apresentado redução ao longo do ano, mas para doença hipertensiva nós tivemos um aumento desde 2002 e até 2009. No ano de 2010 teve uma tendência por reduzir. E elas ainda são responsáveis por alta frequência de internação. Toda vez que a gente fala em internação, a gente olha a questão do custo
para o SUS, mas eu tenho que lembrar também da previdência privada, né? Então, por isso que é uma doença grave, né, de impacto epidemiológico considerável, tá? Segundo o último consenso brasileiro de hipertensão, como que está, então, a classificação da pressão, tá? Nós temos a classificação da pressão como normal, se a sistólica for menor ou igual a 120, a diastólica menor ou igual que 80. É considerado pré-hipertenso o paciente que tem um quadro de sistólica de 121 a 139 e de diastólica de 81 a 89. Então, olha, quem tem PA de 120 por 80 por 90, igual o povo gosta de falar, ele já tem um quadro de pré-hipertensão. Então, ele é um paciente que, se não mudar algum hábito, né, e se essa pressão continuar subindo, rapidinho ele vai virar um hipertenso. Pode ser estágio 1, 2 ou 3, tá? A hipertensão de estágio 1, ela tem uma sistólica de 140 a 159 e diastólica de 90 a 99. A hipertensão de estágio 2, ela tem uma sistólica de 160 a 179 e uma diastólica de 100 a 109. E a hipertensão em estágio 3, ela tem uma sistólica maior ou igual a 180 e uma diastólica maior ou igual a 110. Tem que guardar, professora? Tem esses valores, apesar da gente ter que levar em consideração idade, são valores da própria sociedade, e eu falo que a gente tem que trabalhar com esses valores com seriedade, principalmente na atenção primária, aonde efetivamente deveria ser feito toda a promoção e prevenção à saúde para que esse paciente não tenha sua carga de doença aumentada, né? Então, Ô, a Joyce, implicação... Oi. e no caso da pressão baixa, ela vai de quanto até quanto? Então, geralmente, abaixo de 90 de sistólica já é considerado hipotensão, tá? Agora, sim, isso depende em termos de sintomatologia, porque há pacientes que a pressão, quando fica 11, 10, né, ele já começa a ficar com sono, então, assim, mas para efeito menor que 90 de sistólica, tá? Tá bom, obrigado. De Pois é. nada. Oi. No livro tem tipo um quadrinho assim. Aí tá falando que tem o limítrofe, que é 130 barra Tá. 139. Limítrofe, né? Só que entendi. esse consenso aí é o anterior. Olha de que ano que ele é, por favor. Acho que ele é de 2010. Peraí, só um minutinho. Olha a Ele é referência. A fonte tá falando que é dia 28 de junho de 2017. Mas de qual? Não, eu tô dizendo assim, esse quadro aí. Ele é de qual referência? Que eu não tô com o livro aberto aqui, não. Então, só tá escrito fonte, aí tá falando que é 2017, só isso. Tem que entrar na fonte. Tá, mas qual que é a fonte? Não fala, não? Se é sua diretriz É a brasileira. BVS. Hã? É BVS MS Ah. Saúde. Tá, do Ministério, né? Tá, Uhum. ótimo você ter falado isso. Olha só, tem um manual, gente, do Ministério da Saúde, que traz mesmo essa questão de limiar limítrofe, né? Quanto que tá aí? É Fernanda que tá falando? É pérola. Ei, Pérola. Ô, Pérola, qual que tá o valor de limítrofe? Tá 130 barra 139 e pressão diastólica 85 barra 89. Tá, então olha para vocês verem. Acaba, Pérola, que o limítrofe do Ministério da Saúde está dentro já do pré-hipertensão da sociedade brasileira, né? Porque 130, olha, aí pré-hipertensa é de 121 a 139 e 81 a 89. Mas esse manual do Ministério ainda traz mesmo, tá? Mas desde 2016, na Sociedade Brasileira de Diabetes, de hipertensão, a sétima diretriz brasileira de hipertensão, já não traz mais o limítrofe, ele já entra direto com o status de pré-hipertenso, tá? Mas esse manual do Ministério fala mesmo. E aí é só mais uma questão de nomenclatura, né? Na verdade, os dois estão com o pé no quadro já de hipertensão, né? Não altera muito não, tá? O que a gente percebe, então, é que nós temos uma implicação clínica, né? Então, se eu tenho mudança de hábito, como peso, mudança de peso, né? Ou diminuição aí de peso, alimentação saudável,
a questão do uso, né, de bebidas alcoólicas, do tabaco, praticar atividade física, reduzir o sal, ler os rótulos, né, gente? Os embutidos todos têm uma grande quantidade de sal, evitar estresse, né? Então, isso hoje é mais difícil. Então, quem tem o hábito, às vezes, de ter momentos, né, de dispersação. Então, às vezes eu fico vendo a Júlia, você que joga futebol, não é, Júlia? Júlia tá sem microfone? Deve estar, né? Mas é ela que joga, não é, Magno? Ela joga assim. Eu fico numa inveja branca, né? Porque assim, é um negócio que você solta, né? Então a gente precisa descobrir mesmo uma forma da gente controlar o estresse, né? Porque a nossa vida realmente está muito corrida, né? E outra coisa, né, gente, é aderir, tomar e entender a medicação para que fique mais fácil, inclusive, de efetivamente fazer o tratamento, né? Nós temos uma questão de prevalência de hipertensão. Estudos apontam, né, uma prevalência de hipertensão acima de 30%, tá, nas cidades brasileiras. Nós temos uma prevalência quase que igualitária entre homens e mulheres, que é semelhante a outros países, um pouquinho mais em homem, 35,8 e 30 nas mulheres, tá? E aí há uma prevalência, então, em homens um pouquinho maior do que nas mulheres. A gente precisa de detectar, tratar e controlar para que efetivamente nós tenhamos uma redução desses eventos cardiovasculares, né? E aí eu pergunto para vocês, é aqui que a gente entra, é aqui que é o nosso lugar de maestria, né? Tão fundamental em todos os níveis de saúde, mas quando eu falo principalmente de hipertensão arterial, aí está a questão, né? Então, fator de risco, obviamente, está a idade, então há uma associação direta e linear entre o envelhecimento e a prevalência da hipertensão, tá? Então, obviamente, quando vocês viram lá na disciplina de estratégia da saúde da família a questão da transição demográfica, vocês viram isso, né? Então, nós temos o aumento da expectativa de vida da população brasileira, que atualmente é de mais ou menos 74,9 anos. E com isso eu tenho um aumento da população do número de idosos, né, maior que 60 anos na última década, tá? E existe estudo de meta-análise que foram realizados no Brasil, incluindo aí quase 14 mil idosos, que mostrou que nesse grupo quase 70% tinha diagnóstico, então, de hipertensão arterial, tá? Então, a relação com a idade, ela está estabelecida. Outro fator é gênero e etnia, né? Então, assim, na Política Nacional de Saúde, né, ela foi a hipertensão de 2013, tá? A prevalência de hipertensão arterial autorreferida, ou seja, a pessoa fala que tem, foi estatisticamente diferente entre os sexos. Nesse ponto, quando ela é autorreferida, as mulheres, né, 24,2% das mulheres falaram que tinha, pessoas de raça, né, negra, da cor preta, então 24,2%, quando comparado a adulto pardo de 20%, tá? Então, observou-se que há uma maior incidência na raça negra e na parda e mulata do que em outras raças, tá? Então, há sim um aumento dessa patologia em negros, tá? Excesso de peso, então, dados, né, do Vigitel de 2014 mostraram que entre 2006 e 2014 houve, então, um aumento da prevalência de excesso de peso, que em IMC significa ter o IMC maior ou igual que 25 quilos por metro quadrado, né? Então, eu tenho aí 52,5% versus 43%, tá? Então, eu tenho um predomínio em indivíduos de 35 a 64 anos, tá? E nas mulheres, tá? Então, temos sim, que a gente já discutiu essa questão da obesidade em outros momentos, mas a gente realmente precisa de medidas mais efetivas. Nessa quarentena ainda fica mais difícil, né? Até eu comecei a fazer atividade física e tive que parar. Ingestão de sal hoje é um dos nossos grandes problemas, né?
Então, a gente sabe que existe um consumo máximo recomendado por dia, que são 2 gramas. E aí, o que a gente percebe é que nós temos uma dieta rica em sódio, né? E que quanto mais essa dieta ela é pronta, então, assim, eu compro um biscoito Maria, um biscoito que eu acho que é doce, pode olhar lá que tem sódio. Então, a questão de 2 gramas ao dia não é te colocar sobre a comida, mas todos os alimentos que você consome, você pode consumir no máximo 2 gramas por dia. Quando você olha o saquinho de miojo, você vai até desistir de comer. Amém, irmãos? Amém. Quero ouvir um amém bem Amém. alto. Mas o Amém. problema Amém. não é o miojo, que o miojo é macarrão, é o temperinho Mas o daquele miojo é negócio. tão Ele é gostoso. frito. Ele é frito, ô Isadora. E ele é gostoso para comer até cru, que é porcaria, né? Porque ele é salgadinho, né? Então, na formulação desse macarrão tem muito sódio, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso. O álcool, né? O Nessa refrigerante. quarentena, refrigerante tem demais, né? Uma lata de Coca-Cola tem praticamente 10 colheres de açúcar, tá? Nessa quarentena, quem não separou tá para virar alcoólatra, né? Misericórdia que o povo tem bebido. Não, toda vez você vai ver o pessoal do Instagram, assim, só posta cerveja. Nossa, Eu fico, gente, o povo tá... graças a Deus, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que o consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta aí a pressão arterial de forma consistente, tá? Tanto em homens quanto em mulheres, tá, gente? Isso aí sempre aumenta, tá? Agora, quando eu tenho um consumo abusivo, na ingestão de 4 ou mais doses, para mulheres, 5 ou mais doses para o homem de bebida alcoólica, né, na mesma ocasião, dentro dos últimos 30 dias, né? O que a gente percebe é que esse aumento, esse consumo abusivo de bebidas alcoólicas gera uma predisposição, um risco aumentado de hipertensão arterial, principalmente a partir de 31 gramas de álcool por dia, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque fala assim, vinho é bom. Ok. Dependendo da sua comorbidade, se o cardiologista deixar, beleza. Principalmente em mulheres, há um estudo que mostra que houve um efeito protetor cardíaco com dose inferior a 10 gramas de álcool por dia, tá? Então, não é nada assim, nossa, vou começar a beber vinho que eu não vou infartar, né? Isso não. Até porque, dependendo da medicação que você toma, você não pode ingerir nada, né? Mas tem estudo que mostra, mas são 10 gramas de álcool por dia, tá? E aí a gente tem que ver a porcentagem daquele álcool, o que esse 10 gramas significa, que às vezes vai ser meia taça de vinho, e nessas taças de 1 litro que vocês costumam tomar quando vocês vão para balada e posta foto, não, tá? E homens, a gente já tem, então, um risco, né, aumentado para todo mundo de 30 a 40 gramas de álcool ao dia, e em homens a gente percebe, então, um risco aumentado de hipertensão a partir de 31 gramas de álcool por dia. Então, na boa, não faz bem, né? Nenhum tipo de bebida alcoólica abusiva, tá? Sedentarismo, como a gente já disse em várias ocasiões, né? No diabetes a gente viu, é considerado atividade física, 150 minutos de atividade física por semana. Sedentarismo, então, se eu faço menos do que isso, eu já estou fazendo, né? Eu já estou neste quadro, que não é só um quadro para hipertensão arterial, mas para quase todas as doenças da parte neuromuscular e cardíaca, né? A gente sabe que fator socioeconômico interfere? Interfere. Adulto com menor nível de escolaridade, sem instrução ao fundamental incompleto, tem uma maior prevalência de hipertensão, tá? Essa proporção diminui para quem completou o ensino fundamental, mas não há tanta diferença entre o ensino fundamental e o superior completo, tá? Agora, o que mostra, né, é que no Brasil, né, quem tem maior nível de escolaridades tem com prevalência de hipertensão de 35,8%, ainda é maior entre os homens, tá?
Então, também se justifica os dados lá de trás quando os homens ultrapassam um pouquinho as mulheres, tá? Tem uma questão genética, né? Então, assim, tem um estudo brasileiro que avaliou o impacto desse polimorfismo genético na população quilombola, não conseguiram identificar um padrão mais prevalente, mas que mostrou que, como no Brasil nós somos uma raça extremamente miscigenada, né, misturada, graças a Deus, dificultou ainda mais a identificação de um padrão genético para a elevação desses níveis pressóricos, tá? Nós somos extremamente miscigenados, né? Prevenção primária, então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é medida não medicamentosa. Então, mudança no estilo de vida, numa PA limítrofe, num pré-hipertenso, né? Então, a gente tem que ter hábitos saudáveis desde a infância e da adolescência, respeitando aí as características regionais, culturais e econômicas, mas alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, esse combate ao sedentarismo e ao tabagismo são importantes, tá? Há dois estudos, né, que é o TROP e o FARAL, são estudos clássicos aí de hipertensão arterial, que fala que a estratégia medicamentosa ela foi bem tolerada, preveniu o desenvolvimento de hipertensão em população jovem de alto risco, né? Então, sim, se eu tenho um indivíduo com comportamento limítrofe da pressão, vamos considerar o tratamento medicamentoso apenas em condição de risco cardiovascular global alto ou muito alto, né? Então, no SUS existe, igual eu mostrei para vocês no diabetes, né? Essa questão da estratificação de risco de hipertensão, tá? Então, uma sequência de exames e de questionamentos no ato que eu faço a consulta de enfermagem com esses pacientes, a consulta médica, e é feito por enfermeiro e médico, é feito, então, a estratificação desse paciente para risco, tá? Mas geralmente, os médicos não entram de cara com medicação. Se o paciente estiver limítrofe, né, ou pré-hipertenso, justamente eles vão pautar na mudança do estilo de vida, na iniciação de atividade física e de alimentação, tá? Então, o que a gente tem que pensar é que quanto mais precoce, né, a prevenção primária, a detecção precoce, são as formas aí mais importantes de se evitar a doença, né? Elas têm que ser metas prioritárias dos profissionais de saúde. E aí, realmente, eu fico entristecida de ver que em muitos postos de saúde não há um programa, não há um momento, né, de se conversar com esse público, a não ser para marcar consulta ou trocar receita. E a gente sabe que isso não tem nenhum impacto quase na melhoria de vida desse paciente, porque ele tem uma carga maior de doenças e rapidinho, às vezes, ele infarta, enfim. Então, é na estratégia da saúde da família que isso realmente tem que ser tratado, tá? O tratamento medicamentoso, a prescrição é médica, enfermagem faz cuidado e orientação, mas os médicos fazem estratificação desse risco individual, dos níveis pressóricos, fatores de risco e comorbidade, tudo isso é levado em conta para dar entrada aí no tratamento medicamentoso, né? Nós temos alguns fatores de risco, né, cardiovascular adicionais nesses pacientes que já têm hipertensão. Então, homem maior que 55 anos e mulher maior que 65, tabagismo, dislipidemia, o LDL, né, o colesterol maior que 100 e o HDL menor que 40, diabetes, uma história familiar prematura de doença cardiovascular. Pai, mães, irmãos, avós que tiveram alguma doença cardiovascular, homens menores de 55 anos e mulheres menores que 65 anos, entram nessa estatística aí de fatores de risco para doença cardiovascular adicionais, tá? Isso aqui é uma das estratégias aí de tratamento, tá? De pressão. Então, só coloquei aqui para vocês verem como que as coisas mudam e a gente não pode ficar parado, tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, mas olha, uma PA sistólica de 140 por 180 ou a diastólica de 90 ou por 110 é hipertensão de grau 1 e 2. Tá correto ou tá errado?
Tá errado, tá não? Volta lá naquele quadrinho da sociedade que eu mandei para vocês, que é o último, de 2016. O que a gente tem lá de estágio 1? Aqui, ó. Ó. Estágio 1. 140 a 159, de 90 a 99. Estágio 2, 160 a 179, de 100 a 109. 180 já é estágio 3, certo? Maior ou igual a 180. E aqui está falando, ó, uma sistólica de 140 a 180, classificando ela como nível 1 e nível 2. Só coloquei para vocês perceberem que essa estratificação aqui ele é de 99. Então, pessoal, tomem cuidado com as referências que vocês pegarem. Não é que ela está errada, não. É que ela está o quê? Ultrapassada. Porque essa estratificação aqui ainda considerava 180 milímetros de mercúrio como estágio 1 e estágio 2, tá? Então, só para chamar a atenção. Mas o que acontece na estratificação é isso. A partir das pressões arteriais dos pacientes, de outros fatores de risco, se vai iniciar mudança ou não de hábito de vida, esse paciente é classificado como muito alto risco, médio risco e baixo risco. Geralmente, alto risco e muito alto risco já é iniciado tratamento medicamentoso. Baixo risco e médio risco, esse paciente ele é monitorado de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou anualmente para se definir o tratamento para ele, tá? E além desses fatores clássicos, né, de risco cardiovascular expostos, novos fatores de risco cardiovascular vêm sendo identificados, né, que ainda não foram incorporados em score clínico de estratificação, né? Então, assim, uma glicemia de jejum de 100 a 125, então já é considerado aí 126 DM, né? Então, já é um estado aí que a gente liga o alerta. Uma hemoglobina glicada fora do padrão, uma obesidade abdominal, então, maior que 102 centímetros para homem e maior que 88 centímetros para mulher, centímetros na mulher, já é considerado um risco, né, direto, tá, para doença cardiovascular. Uma pressão de pulso maior que 65 milímetros de mercúrio em idosos, uma história de pré-eclâmpsia na gestação, e uma história familiar de hipertensão arterial, se eu tenho lá hipertensos limítrofes, né, ou pré-hipertensos. E o objetivo primordial do tratamento da pressão arterial, obviamente, é a redução da morbidade, né, e da mortalidade cardiovascular. Os antihipertensivos, eles devem não só reduzir a pressão arterial, mas eles têm também a questão de reduzir os efeitos cardiovasculares fatais e não fatais, e sempre que possível reduzir também a taxa de mortalidade. Então, alguns medicamentos de hipertensão, eles tentam controlar a hipertensão e fazer como se fosse o quê? Uma proteção cardíaca, tá? Esse é que é o objetivo do tratamento com o medicamento, né? Então, sempre é iniciado doses menores, às vezes, do que as preconizadas, né? Para evitar efeitos colaterais. Então, às vezes, por exemplo, um medicamento que dá muita tosse é o... Nossa, fugiu o nome agora. Remédio antigo. Cleude, me ajuda aí. Utilizado para hipertensão. Fugiu o nome desses mais antigos. Hipertensão, losartano, hidrocortiazida, não, enalapril, alodipino. Simvastatina. É a captopril. O captopril, ele tem um efeito colateral de tosse nos pacientes demais. Tanto que não é nem um paciente, não é nem um medicamento de primeira escolha, né? Mas o efeito colateral dele é muita tosse. Então, tem paciente que não adapta com o captopril, tá? Então, às vezes, gente, para não dar uma dose muito alta, é melhor conjugar. Então, o Cleude falou uma classe de medicamento aí que ele não é antihipertensivo, mas ele é usado junto, que ele é a furosemida, por exemplo, né? Porque ela é o quê? O que a furosemida é, gente? Qual classe? O que ela é? Ela é diurética, né? Então, se eu
tenho ali eu externalizo, urino mais, a quantidade de líquido que eu tenho no corpo é maior ou menor? Menor. Isso vai fazer com que eu tenha, então, menos líquido circulante, diminuindo, tendendo aí a não aumentar, não que diminui, mas não aumentar a minha pressão arterial, né? Lembrar, gente, também, isso é sempre importante, quantas vezes o paciente começa a tomar remédio hoje, 8 horas da noite ele quer efeito. Há determinadas drogas antihipertensivas que demoram de 4 a 6 semanas para atingir o efeito máximo, né? Então, a gente precisa efetivamente desse tempo para que a gente tenha esse efeito, tá? E o paciente, a gente tem que ser orientado quanto ao uso desse medicamento, o horário mais conveniente, se há ou não alguma relação com o medicamento, com algum alimento, sono, com a diurese. Se for um remédio, por exemplo, furosemida, ele vai tomar ele 6 horas da tarde? Não, porque senão ele não vai dormir, né? Ele não vai dormir. E aí ele larga o tratamento. E aí não é uma questão do medicamento, é uma questão do horário de medicamento, né? Então, a gente precisa conversar isso com o paciente. Ah, não, eu trabalho à noite. Mas aí ele vai ficar fazendo de 10 em 10 minutos no banheiro para fazer xixi? Também não vai dar. Então, assim, eu falo que sempre que a arma mais poderosa que a gente tem é a anamnese, né? A anamnese e o exame físico, porque determinam ali para mim o que eu tenho de favorável ou de desfavorável para começar ou não, inclusive um novo medicamento, para que eu possa conversar com o médico uma outra possibilidade. Às vezes o paciente fala para mim que não está tomando remédio porque ele está urinando muito à noite, para o médico ele não vai falar. Então, é por isso que é tão importante saber trabalhar em equipe e saber ouvir o paciente, tá? Joyce, Oi. no caso do enalapril também, ele é só diurético? Não, acho que o enalapril, eu acho que ele tem um sistema de proteção cardíaca também. Mas assim, hoje, isso é mais que a gente usa no SUS, né? Medicação de SUS. Mas hoje a gente tem bastante medicamentos, classes medicamentosas boas, né? Para controle de hipertensão. Mas o mais interessante, gente, é que se a gente consegue mudar hábito, né? E aí a gente precisa estar a mesma coisa lá do diabetes, né? A questão dos grupos operativos. Esse paciente ele tem que querer, porque senão não é a gente que muda esse hábito alimentar dele, nem o hábito de vida dele, né? E aí o papel da enfermagem, ela tem um papel novamente muito significativo, né? Nessa questão, né? Porque se um paciente é extremamente resistente, né? Ele descontinua toda a medicação, ele não faz as recomendações dietéticas repassadas, ele não vai ter um bom controle, né? Entendo que no Ô, caso Joyce, Oi. sobre a bebida alcoólica, é verdade que ela desidrata, não é? A Sim. pessoa. Uhum. Ela desidratando, no caso, a pressão, ela não devia diminuir? Mas olha só, não é só isso, porque ela tem sódio, tem potássio, então no primeiro momento pode ser isso, mas depois e as escórias? E os outros benefícios, os outros malefícios que ela traz? Eu não posso olhar só para esse lado, porque senão beber cerveja todo dia, uma caixa por dia dá certo, né? E a gente sabe que não dá. Então, a longo prazo é prejudicial, né? cerveja, né, Joyce? O pessoal tá bebendo é pinga mesmo. Ai, nossa, pinga é o de... pinga é o de menos, né, gente? Pessoal, então, essa parte de